Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre aceitação e dizer que não existe nenhum processo terapêutico, um processo evolutivo que prossiga e que exista em sua totalidade sem a gente aceitar os movimentos da nossa vida, aceitar as coisas que a gente fez. Todo ser humano que se lapida, que se melhora, que se orienta pela espiritualidade, quando chega em um processo de avanço, vai se envergonhar da pessoa que foi. Não tem como. Não tem como a gente... Oi, Kelly. A gente chegar em processos melhores, em um lugar melhor do que a gente é agora, e não se envergonhar dos comportamentos que a gente teve, né? Porque isso moldou quem a gente é. A gente fala muito em moralidade, mas uma reflexão que eu quero trazer aqui é: a gente faz as coisas porque somos justos, nobres e bons, ou a gente faz por conta de não ter punição, né? A gente não quer ser punido, e aí a gente fala, não, eu vou fazer isso daqui porque eu não quero sofrer retaliação. Então, quando a gente percebe que tem comportamentos que a gente tem única e exclusivamente por conta de medo de punição, isso também ajuda a gente a evoluir, avançar, né, num contexto de autoconhecimento, né? Entender quais são as nossas mazelas, entender que parte feia habita em nós, porque todos nós temos sombras. E o processo terapêutico, o processo evolutivo ajuda a gente a jogar a luz nessas sombras, né? Então o convite aqui é a gente entender que o nosso eu do futuro vai se envergonhar de muitas das coisas que a gente fez. Então a gente precisa, a partir de agora, trabalhar a aceitação para quando chegar nesse eu do futuro, a gente consiga se orgulhar da pessoa que a gente se tornou. E que a gente não fique olhando para as coisas que a gente passou, pesando a nossa existência. Essas reflexões eu tenho feito muito porque é meu aniversário na terça-feira. Eu gosto muito de aniversário, eu gosto muito de comemoração. Eu tenho um gato que faz aniversário junto comigo, ele vai fazer 19 anos na terça-feira. E ele me lembra muito, ele tem me ajudado muito num processo de valorize cada dia, né? Eu tenho vivido com ele momentos assim de presença, né? Ele tá aqui comigo, tá saudável, tá bem, né? Estamos bem. Então eu tenho valorizado muito esses momentos de bem-estar, esses momentos de renovação, né? Eu passei por algumas noites escuras da alma, como a gente chama no Theta Healing, né? Alguns processos bem dolorosos de evolução. Alguns eu escolhi, né? Eu acho que todos a gente acaba escolhendo, né? Quando a gente vai lá e coloca uma pessoa na nossa vida, ou que a gente faz algum movimento que traz sofrimento, a gente acabou que escolheu, né? Mas alguns movimentos são conscientes e outros inconscientes. Os conscientes que eu fiz foi buscar terapias de catarse, terapias mais puxadas, assim, para entender meus traumas, entender o que estava me atravancando a vida em alguns lugares. E outros eu fui levada, assim, né? Tive algumas relações que me desafiaram, né? No campo o campo relacional, assim, de afetivo amoroso, o campo das amizades. Mas eu tenho sempre olhado, né, para o que essa relação me levou, né? Qual é o ensinamento que essa relação me trouxe? E assim, não tem como a gente superar uma relação, superar um término, superar nada, se a gente não aceitar que o que aconteceu com a gente foi pro nosso aprendizado, né? Quando a gente fala, por exemplo, da relação com os nossos pais, tem um processo na terapia, uma parte terapêutica do processo terapêutico que a gente precisa dar nome para os abusos que a gente sofreu. A gente vai precisar colocar os nossos pais num lugar ruim, assim, de apontamento, de julgamento, não tem jeito. Mas a terapia é o lugar para isso, né? Eu já atendi pessoas que chegam e acaba que... Oi, Madonna, tudo bem? Tem pessoas que chegam na terapia e falam assim, mas meus pais são ótimos, eles deram tudo pra mim, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos, mas eles têm partes feias. E partes feias que foram utilizadas enquanto foram nossos pais. Então, assim, quando eu, por exemplo, trago exemplos aqui familiares, né, já conversei até com os meus pais sobre isso, é a serviço do meu trabalho e é a serviço da minha história. Eu não tô expondo ninguém, né, não quero que seja vexatório pra ninguém, mas contar da minha relação com os meus pais no processo terapêutico é o lugar para isso.
né? Quando eu tô falando lá, não tô querendo desmoralizar, não tô querendo nada. Quando eu trago aqui algum conteúdo com enfoque na terapia, é diferente. É diferente você abrir a câmera aqui e falar: ai, olha, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. É até um lugar imaturo. Agora, se você chega contando as flores que você tirou desse aprendizado, é muito nobre e corajoso. E a gente precisa começar a fazer isso. Porque a gente fica cheio de dedos, né? Da história de honrar pai e mãe. O pai e a mãe, eles estão num lugar de pedestal, eles estão num lugar de respeito, que devem estar, mas esse pedestal de não podemos falar. Podemos, sim. Com respeito, tudo pode. Eu posso contar a minha história a partir da minha ótica com respeito. Sem intenção de difamação, sem intenção de prejudicar ninguém. Eu fiz isso com umas histórias, algumas histórias pessoais, que eu deixei bem claro. Eu estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso pelo meu público, eu estou fazendo isso pelas pessoas que eu atendo. Eu estou fazendo isso com propósito. Se alguém se magoar em relação a isso, eu sinto muito. Eu sinto muito, mas é sobre a minha história. Né? Tem pessoas que ouvem nossas histórias e vão distorcendo e vão sentindo coisa e tudo bem. Tudo bem, é a sua história, é a sua história. Você engatilhou com a minha história, se você acha que o que eu fiz não foi legal, se você acha que... Tudo bem também. Sabe, eu tô numa fase da vida que tá tudo bem. Eu sei do meu coração, eu sei das intenções que eu tenho. Eu não tenho intenção de ferir, machucar, enganar, eu não tenho intenção nenhuma disso. Então, assim, se aconteceu isso, for por fluidez da coisa. E aí eu sinto muito, mas eu não posso fazer muita coisa em relação a isso. O que eu posso fazer é conversar e a gente tentar se entender, mas é só isso, né? Bom, então quando a gente passa por uma relação de término dolorosa, por términos difíceis, traições de vínculo, né? Hoje se fala muito na não monogamia, nas relações abertas, né? E aí quando você sofre uma traição de vínculo, algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? Porque falam, poxa, a pessoa não traiu, a pessoa, né, não ficou com ninguém. Tudo bem, não traiu, não ficou com ninguém. Mas pra mim, é menos pior a pessoa ficar com alguém, entendeu? Eu não teria problema em fazer acordos, nada disso. Né? Eu não tenho essa sensação de posse, já tive, não tenho mais. Eu não tenho nada disso, sabe? A pessoa quer ficar na minha vida, ela fica, ela não quer, ela não fica. Cada um com a sua história. Mas pra mim, a traição de vínculo, ela pega num lugar, né? Talvez tenha a ver com o meu signo, taurino. Que o taurino, ele tem essa coisa da lealdade. A gente não consegue criar base forte em cima de história que você não confia, não acredita. Então, pra mim, pega muito mais do que a pessoa chegar e falar, poxa, eu tô com desejo de tal coisa, tô confuso com tal coisa, gostaria de fazer tal coisa. É muito melhor pra mim a honestidade. Eu entendo muito mais a vida de um lugar de honestidade do que a pessoa tá agindo pelas minhas costas, sabe? A pessoa tá fazendo planos ou tá realmente traindo vínculo, né? Que ela se propôs a um acordo, um combinado ali e traiu o combinado. Nas minhas amizades também é muito complicado essa coisa do combinado, porque pra mim o combinado é combinado, né? Mas quando se abre um campo de diálogo e a gente vai mudar esses combinados, eu acho que a conversa ela cabe muito. Mas eu trouxe um pouco desse recorte porque para falar de aceitação a gente precisa falar das relações que a gente está inserido. A gente está inserido em muitas relações que são muito boas, mas a gente está inserido em relações muito ruins, muito ruins, muito ruins. Eu tinha uma coisa de querer agradar muito por conta do contexto, né, que eu fui criada e tal. Então, antes pra mim era importante que as pessoas não se magoassem. E o que eu precisasse fazer pra isso, eu ia fazer, né? Só que acontecia, eu tinha momentos de reatividade, eu tinha momentos de certa explosão, momentos que eu não conseguia segurar toda essa ideia de preciso agradar o tempo todo. O meu corpo sentia, minha alma sentia. Então, hoje o combinado que eu tenho comigo é seguir as minhas próprias orientações, minha própria espiritualidade, o que eu acredito e o que eu quero. Eu não vou trazer para minha vida uma pessoa que não faz sentido. Eu não vou ficar numa relação que não faz sentido. Eu não vou ficar numa relação que eu não sinto confiança. Sabe? Relação íntima é muito sério, gente. A gente troca confidências, a gente se expõe em vulnerabilidade, você conta segredos. Imagina você estar do lado de alguém que é infiel e você ficar falando, ai, perdoei, vou ficar, não sei o que lá, se destruindo por dentro. Sabe? Quando a pessoa trai um vínculo, ela trai partes suas também, né? Então é isso, tenha a cabeça aberta. Você não sabe ser fiel? Abra sua relação, se relacione com pessoas não monogâmicas, né? E faça outros acordos que não fira a fidelidade também da pessoa que não é monogâmica, né? A lealdade ali que a pessoa te entrega. Eu não tô colocando tudo na mesma seara. Meus amigos não mono vão ver aqui e vão achar que eu tô talvez colocando tudo ali junto, mas não é sobre isso. Né? Não tô falando aqui da não monogamia especificamente, tô falando de sinceridade, né? Tô falando de lealdade.
Dentro dos acordos monogâmicos ou não monogâmicos de relações abertas, você precisa ser leal também, né? Você precisa entregar alguma coisa ali dentro desse combinado. Mas enfim, eu quis trazer a coisa da aceitação porque está muito forte no meu campo de trabalho. Com as pessoas que eu atendo, essa temática tem sido bastante conversada. Então assim, gente, aceite quem você é. Tem coisas que a gente vai conseguir mudar. Eu acredito que o ser humano pode mudar totalmente vícios, comportamento, coisa feia. Eu acredito muito nisso. Oi, Gabriel. Eu acredito muito na mudança do ser humano de verdade, gente. Eu trabalhei 8 anos com isso. Eu vejo pessoas mudarem da água pro vinho. Eu vejo pessoas com vícios horrorosos saindo do outro lado perfeitas, sabe? Sem sequelas, assim. Mas a pessoa tem que querer, ela tem que se conectar, ela tem que ter consistência, ela precisa ter ali constância no processo dela. O processo terapêutico não é assim, eu fui lá uma semana, tô ótima. Tá ótimo. O processo terapêutico ele é muito rápido em melhorar nosso humor, as nossas emoções, regula bastante. Mas assim, anos, gente. São anos. Eu tô aqui atendendo há 8 anos e continuo me trabalhando. Continuo fiel à minha terapia, aos processos terapêuticos de grupo, porque eu tenho muita coisa para me melhorar. E olha que eu melhorei. E olha que quem me conheceu, sei lá, 10 anos atrás, não me conhece. Porque eu não sou mais aquela pessoa. De verdade. Eu mudei muito. Então, assim, a gente aceitar que tem coisas em nós que são mais difíceis de mudar, não são impossíveis, mas assim, que a gente pode aceitar. Eu tenho comportamentos que eu posso aceitar, né? Eu ficava lutando, me criticando com tudo que eu faço. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que é feia, que é o seguinte. Eu tô aqui, tá parecendo aquela entrevista de emprego que você só conta a parte boa, sabe? E qual é o seu pior defeito? Eu sou perfeccionista. Eu vou fazer tipo isso agora, então tudo bem. Saiba que eu vou fazer isso. Eu tenho um defeito que parece uma qualidade, assim. Mas não é. Pra mim não é qualidade, por isso que eu vou contar. Sábado eu tava aqui trabalhando. Depois tinha um grupo de práticas com o pessoal do budismo, que eu participo desde novembro, que é maravilhoso. E esse grupo, ele exige muita presença, dedicação e tudo mais, que é um grupo terapêutico. E aí, do nada, eu vi que tava uma máquina aqui muito próxima da minha casa e que a minha vizinha tava um pouco nervosa e ela postou os vídeos no grupo dizendo que a máquina tava descendo pedras e areia ali na casa dela e ela tava muito incomodada com isso. E aí, ela começou a ficar nervosa. Gente, por favor, me ajudem, e foi lá na máquina e falou com o cara e tal. Eu juro que eu tentei ficar concentrada no meu grupo, que tava muito interessante, muito bom, e eu poderia contribuir. Mas assim, passou 10 minutos, gente, uma angústia. Foi, gente, uma mulher sozinha falando com o cara, eu vou lá. E aí eu silenciei a reunião, fui lá. E aí depois eu fiquei estranha, voltei, não consegui me conectar com eles. Fiquei até o final, mas assim, minha entrega foi 0% depois disso. E aí eu fiquei pensando, cara, por que eu fui lá? Né? Tipo assim... Eu tinha mais 1h30 de reunião. Eu poderia ter ficado, depois ir lá ver o que aconteceu. Depois dessa 1h30 ajudar, né, no que eu pudesse, mas não. Essa angústia, ela me toma, assim, eu não consigo ver ninguém em situação de risco, de perigo. Poderia atingir a minha casa? Poderia, mas eu vi que não era, que estava mais para lá. Mas o fato de uma pessoa estar em problemas, assim, não consigo, né? Mas a avaliação que eu faço é assim... Dá pra mudar isso? Porque tem horas que eu falo, gente, que saco, que falta de foco. Estou fazendo coisas para mim, eu estou parada resolvendo coisas dos outros. Eu faço isso, né? Mas assim, eu me acho altruísta por isso? Não. Eu me acho uma pessoa boa, maravilhosa por isso? Não acho. Então o que eu tô tentando fazer agora? Tentando entender qual é a motivação disso. Aceitar esse comportamento e também trazer um pouco de beleza pra isso, porque tipo, tem uma bondade aí, tem uma empatia aí também, né? E me ver um pouco melhor quando eu tomo essas atitudes, não ficar me batendo, além de eu perder, escambar o negócio todo aqui, eu ainda fico me batendo. Então assim, o processo terapêutico, ele vai trazendo um espelhão na nossa cara, no qual a gente olha e fala assim, isso daqui sou eu, isso daqui sou eu, isso daqui sou eu, isso daqui também sou eu, esse aqui também sou eu, esse aqui também sou eu. E a gente começar a ver quais são as nossas partes feias, partes bonitas, partes que dá pra dar uma roupinha melhor, entendeu? Porque tudo somos nós. Não dá pra falar, nossa, eu tenho esse comportamento aqui
E aí eu jogo ele pra debaixo do tapete, cara, sua sombra vai aparecer. E da pior maneira. E quando você menos esperar. Então, olha pra sua sombra e traz ela. Tudo vai com a gente. Né? Porque hoje, se a pessoa vier aqui na internet e falar assim... Oi, Vivi. Se a pessoa vier aqui na internet e falar assim... Ai, Vanessa, isso. Se eu tiver essa sombra clarificada, eu vou falar... Ai, tá bom, é sua mesmo. Se eu ver que é um ataque... Porque assim, tem muitos ataques que a pessoa tá apontando o dedo, tá falando dela, né? Então assim, se eu ver que é um ataque que aquele dedão de volta, eu vou falar, tudo bem, eu vou entender, vou ter uma certa empatia. Mas assim, não tem nada que me surpreenda que a pessoa fala de mim, né? Porque eu me conheço, eu conheço minhas partes feias, eu sei das minhas mazelas, eu sei quando eu sou egoísta, eu sei quando eu sou babaca, entendeu? Eu, assim, a minha paciência, ela é um pouco curta, sabe? E, assim, tem horas que eu perco a paciência. Mas hoje eu não sou mais desagradável com as pessoas, porque eu sei meu limite. Então, a pessoa começa a invadir um pouco mais do meu limite, eu falo, ai... né? Então... Porque senão você é babaca. Eu sei que eu sou babaca em algum nível, entendeu? Eu já sei meu lado babaca. Então eu vou tocando uma ideia aqui. Falo assim, então, se eu passar do meu limite, eu vou ser babaca. E depois eu vou ficar carregando o peso de ser babaca. Eu quero carregar o peso de ser babaca? Não quero. Então eu não quero ser babaca. Então minha parte babaca fica adormecida porque eu coloco o limite. Mas essa coisa do limite, gente, ela é orar e vigiar. E não tem conversa. A Vivi tá falando aqui. Eu sofro muito ataque de 2 irmãos mais velhos. Então, entender... Que papel esses irmãos estão ocupando na família e como você consegue fazer um desligamento emocional. Eu, na clínica, trabalho muito com desligamento emocional. E é por isso que eu comecei a falar no começo do nosso vídeo aqui. Depois você volta lá e assiste, Vivi, o começo. Mas eu falei que a gente precisa colocar os pais no lugar de pai e mãe. E a gente precisa olhar para a relação que a gente teve com eles para ressignificar. Né? Na terapia a gente faz muito isso. Sem pudor mesmo. Meu pai fez isso, meu pai foi babaca comigo quando ele fez isso. Minha mãe fez isso, minha mãe foi babaca comigo quando ela fez isso. Meus irmãos são babacas comigo quando eles fazem isso. Tá, então eu coloco tudo na mesa. Tudo na mesa. Eu começo, gente, pelo externo mesmo, não tem como. Tô machucada, ferida, estralhaçada. Como que eu vou ficar olhando, ai, você tem uma parte feia? Eu só consigo falar isso aqui pra vocês porque eu fui lá no fundo do poço. Porque eu fui lá dentro da ferida, cutuquei, passei mentiolate, passei... Sei lá que eu passei, entendeu? Pra sarar isso aqui, porque meu peito era aberto, sangrando. Eu sofri muito abuso na infância, não foi pouco, não. Não foi pouco, não, foi muito abuso. A minha criança foi violentada na infância. Não tem o que fazer. Infelizmente isso aconteceu comigo. Então eu preciso ir lá, pegar na mão dessa criança que tá sozinha, chorando, esperneando, e falar, vem aqui que nós vamos curar essas feridinhas em você. Essas feridonas, né? Então, quando eu começo o processo, eu preciso dar o dedão na cara de pai, de mãe, de irmão folgado. Eu preciso fazer isso. E aí eu coloco tudo na mesa. Tudo na mesa. E estou falando de processo terapêutico, dentro de um lugar seguro, com uma pessoa que você confia que vai te ajudar. Você põe papai e mamãe lá no lugar dele. E o filhinho lá. É o filhinho com o papai e com a mamãe. Vamos organizar essa casa aqui. Nesse processo, a gente tá super vivo dentro disso. Vem amargura, vem ressentimento, vem raiva, vem a gente não conseguindo olhar na cara do pai, da mãe, do irmão, de quem conviveu com a gente nesse período de abuso, nesse período dessas violências, que todo mundo tava perdido dentro do clã. Feito isso, deu uma organizada, uma faxinada, deu nome aos bois, a gente começa a externar isso. A gente começa a trazer isso para a vivência real. Então, por exemplo, hoje eu tenho um limite emocional com os meus pais, né? Que continuam nas suas condições, que continuam evoluindo também do jeito deles, com todo respeito. Nós temos limites. E para alguns, você vai precisar pôr limite emocional e fazer desligamento. Tem pessoas na minha família que eu estou desligada emocionalmente. Um dia eu posso fazer uma live só falando de desligamento emocional. Mas basicamente você chega no vínculo, você chega no contato organizando esse vínculo. Você organiza esse vínculo, né? Para poder se situar e colocar a pessoa no lugar do vínculo. No lugar que ela merece ocupar nesse vínculo. Tem pessoas que não merecem mais acesso a nós. Porque elas foram babacas com a gente. Tem pessoas que foram babacas com a gente. Elas não merecem acesso a nós.
elas não merecem nos acessar mais. E quando a gente entende isso, a gente cria todo um lugar para existir diferente. Primeira coisa, não dá pra gente se curar no lugar que a gente se feriu. Não dá pra você ter feridas abertas e querer ficar frequentando casa de papai e mamãe que nem você fazia na infância, na adolescência, que você precisava deles pra se desenvolver. Quando eu falo assim, parece ingratidão. Fala, cara, seu pai e sua mãe foi lá e deu tudo pra você, deu tudo, mas não tinha maturidade pra ser pai e mãe naquele período. Deu tudo, mas não tinha respeito. Deu tudo, mas fazia humilhação pública. Deu tudo, mas xingava do quinto nome da quinta geração, te gerando traumas e feridas emocionais enormes. Te deu tudo, mas te batia. Ah, mas bateu pra educar, mas batia. Gente, na terapia, a gente perde o pudor, não tem pudor, não. Sabe? A gente tá aqui na internet falando abertamente, porque eu quero que pessoas acessem a terapia como eu acessei, como é para ser acessado. Uma terapia honesta, honestona e verdadeira da sua história. Senão você vai ficar passando pano para todo mundo e se machucando e se ferindo. Se a pessoa vai lá, eu adoro esse exemplo, a pessoa vai lá, machucou a perna sangrando, chega perto de você com a perna na carne viva, você tá vendo o osso da pessoa. Você não fica pra pessoa falando, ah, mas você tem que ir lá visitar sua mãe tá precisando da sua visita, sua mãe tá triste que você não vai na casa dela. Você vai falar isso pra pessoa que tá com a perna aberta, ferida, arrebentada? Não, você fala assim, descansa, vamos fazer um curativo nessa ferida, e você vê sua mãe na semana que vem, você vê sua mãe mês que vem, ou, melhor, sua mãe vem visitar você e ajudar você a curar sua perna, né? E por que quando a ferida emocional, cerebral, a gente não faz? Porque a gente não vê. Que na pessoa depressiva, não vê. A gente não sabe como é que tá o cérebro dessa pessoa. Né? Quando a gente fala de feridas emocionais, a gente tá falando de lugares que doem muito. Ah, não, mas a pessoa tem que ir lá na mãe. Tem que ir lá pra quê? Pai sangrando, com a perna aberta, sangrando, até lá na casa da mãe, porque é isso que acontece. Quando eu estou com feridas emocionais abertas, eu vou sangrando na casa do pai e da mãe. E aí o que acontece? Retraumatização. Porque eu tô lá e o pai tá batendo ainda. O pai continua batendo. De outras maneiras, né? A mãe continua batendo na ferida. E aí eu vou me curar como? Gente, se a gente pode fazer isso, faça. Enquanto você não precisa ser cuidador dos seus pais. Enquanto você não precisa... que você tem oportunidade, a gente tem oportunidade, escolhe se curar, escolhe se tratar, porque senão você vai passar por essa vida sem avanço, sem sair do lugar. Deixa eu ler o que a Vivi escreveu. A dinâmica sempre foi briga e fazer de conta que tudo bem, sempre desculpas. Eu tenho muita dificuldade de fazer esse desligamento emocional com quem me feriu, a vida inteira foi assim. Então, é processo terapêutico. Alguns processos terapêuticos vão nos fortalecer psiquicamente pra gente conseguir desligar. Mas aí tem que ir é o campo de guerra, gente. Não é bonitinho, não. É amoroso. Você precisa de um terapeuta amoroso que vai te dar a mão e falar, é seguro, mas tirar essa ferida aqui, vamos tirar essa casca pra cicatrizar isso aqui, que tá com pus. E aí o terapeuta vai te ajudar a fazer o atravessamento, né, fazer esse mapeamento, primeiramente, dessas feridas, para conseguir atravessar. Quando você atravessa esse lugar de dor, você revive esse lugar de dor, com muito amparo para não retraumatizar, aí você tá pronta para fazer o desligamento emocional, Vivi, porque senão, antes disso, você não consegue. A gente não faz o desligamento emocional só por escolha. Eu não escolho falar assim, eu vou agora me desligar dessa pessoa que me fere babaca comigo. Não é assim. Porque a gente sente saudade, a gente tá vinculado, o vínculo gera dependência emocional quando ele é abusivo. Então são várias coisas, né? Várias coisas acontecendo. Eu atendi uma pessoa no passado que ela trazia muito essa coisa do... Vou tentar explicar de uma maneira sutil até para não expor o caso muito aberto, mas assim, falo que meu pai faz mal, que minha mãe faz mal, que minha irmã faz mal, que minha vizinha faz mal, e quando eu tô lá nessas relações. Existe uma diferença em você ser fofoqueiro, traíra, desleal e desonesto e ficar expondo a figura das pessoas por aí, falando mal delas em grupos,
E você falar mal da pessoa na terapia. Você contar o que a pessoa te causa na terapia. Por isso que a terapia é importante, porque não tem julgamento. Você vai trazer. Só que existe um envergonhamento disso, porque a pessoa tá ali trazendo as coisas e tá convivendo. Aí a pessoa chega com vergonha, ela fala assim, poxa, eu falei que meu pai faz mal, minha mãe, não sei o que, eu tô lá convivendo. Cara, tudo bem. A gente vai precisar conviver com algumas pessoas até ir fazendo desligamento emocional, até ressignificar o vínculo. Tem gente que não tem contato com pai e mãe, que eu conheço. E tá tudo bem. Ah, vai julgar essa pessoa, mas seu pai e sua mãe morrer. Tem pai e mãe que tá morto em vida, que já morreu, que já escolheu não fazer parte da vida do filho como precisa fazer parte. E aí? E a gente vai ficar, nossa, mas quando seu pai morrer, é como se já tivesse morrido. Porque não tem vínculo mais. A pessoa já se desligou. Às vezes por patologia, às vezes por depressão, às vezes porque quer, às vezes porque é narcisista. Pais narcisistas nunca tiveram conectados com os filhos. Nunca tiveram. Os filhos estão a serviço de alguma coisa, mas não é do amor e da cumplicidade. E aí? Aí você vai ficar uma vida correndo atrás de amor de pai narcisista, de mãe narcisista, correndo atrás de vínculo, querendo ser aceito, querendo ser visto, ser valorizado. Não vai, gente. E a melhor coisa que eu posso falar, porque eu testemunho isso todo dia, inclusive na minha própria vida, é que quando você faz o desligamento emocional, você conhece pessoas magníficas. Porque o clã, ele ocupa muito espaço. Essas pessoas que machucaram a gente, elas ocupam um espaço gigante na nossa vida. E essas memórias são o tempo todo depreciando a gente. Então, quando a gente tira essas pessoas da nossa vida, chegam novas. Chegam pessoas que querem amar a gente, que querem cuidar da gente, que são leais com a gente, que fazem questão da gente. Esses dias eu fiz um teste, né? Tá falando que vai ter tempestade na minha cidade. Acabei de ver aqui o alerta. E tá um sol tão gostoso. Eu fiz assim esses dias. Eu tinha uma notícia pra dar, muito importante. E aí eu mandei pra 3 pessoas. Uma da minha família, uma pessoa que é uma amiga muito próxima e uma amiga nova. É muito legal a gente comparar a reação dessas pessoas sobre nós. Faz isso. Começa a ver, testar mesmo como são as relações. Qual é o aprendizado dessas relações? O que cada relação está servindo na sua vida? Gente, isso ajuda muito, 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 muito. Mas assim, escolha um terapeuta que você se afinize, escolha uma pessoa para te dar a mão, a te ajudar a atravessar. Porque sozinho a gente não consegue. Não consegue. Tem gente que faz terapia um período e aí deixa. Depois eu volto. Cara, terapia pra mim é pro resto da vida. É que nem fazer atividade física. É sobre autoconhecimento. É sobre você ter alguém que te acompanha nos seus altos e seus baixos. Que tá ajudando você no seu desenvolvimento. Eu tenho testemunhos de pessoas que falam: com terapia minha vida toma um outro rumo. E é isso, né? Porque ajuda a gente a se curar, ajuda a gente a se ver com melhores olhos, tá? Então é isso, eu tô aqui disponível pra vocês, sempre pra gente bater esse papo. Tem semanas que eu não tô conseguindo fazer conteúdo pra internet por conta dos atendimentos, de toda a minha vida. É feriado, eu vou emendar, porque eu vou comemorar meu aniversário em grande estilo esse ano, recebendo os amigos em casa, vai ser bem legal. E é isso. Renovação, gente, renovação, vida nova, né? É isso, Vi, a gente tem que se fortalecer antes do desligamento. Se fortaleça, porque quando a gente atravessa, a vida é muito mais bonita. A minha vida hoje tem muito mais cor, muito mais saúde, muito mais paz. É uma vida de paz que eu vivo. E nada vai tirar minha paz. Com aceitação, com respeito, com muito amor nos processos, mas principalmente por mim. Amor à minha história, amor à minha vida, amor a quem eu sou, né? Respeito a quem eu sou. Tudo isso faz muito sentido, né? Então, a gente precisa dar sentido para nossa vida. A gente precisa pegar fragmentos de vida e potencializar pra gente chegar onde a gente gostaria. E principalmente pra gente ficar na presença. Porque os traumas, as dores emocionais, elas levam a gente toda hora pro passado. A gente fica sofrendo, a gente fica mal, entendeu? Então a gente merece ficar bem. E é isso. Um abraço no coração de vocês. Comentem depois pra eu poder criar conteúdos com tema específico. Mas essa live do nada é isso. Eu entro e o que vem foi, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.